pessoal, estamos aqui novamente gravando as aulas online. Diante da saúde como está, não podemos fazer presencial. Então, voltamos a gravar online e espero que vocês gostem. Hoje eu vou dar pintura de rosas que todo mundo gosta, todo mundo só quer fazer rosas. Então, eu vou dar pintura de rosas vermelhas. Eu vou mostrar para vocês. Ó, deixa eu virar assim para ficar do lado certo. Tá vendo? Aí eu fiz aqui rosas vermelhas. E aqui eu fiz um stencil de barrado, tá? Então, eu vou começar a riscar o tecido com as rosas. Se alguém quiser o risco do tecido, desse daqui, eu passo para vocês. Aí vocês entram em contato comigo e eu passo o risco. Aqui nesse tecido, eu vou deixar um espaço onde eu vou deixar fazer esse stencil, né? Então, eu vou começar a fazer o desenho aqui. Então, o que que nós vamos fazer? A rosa, eu sempre falo para vocês que eu faço tipo, ó, nós vamos fazer aqui, ó, a boquinha da rosa, vamos pôr nome, né? Boquinha, barriguinha, eu falo, tá? Então, aí eu faço 5 pétalas. Então, eu faço, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? E aqui é a barriguinha que eu falo, a barriguinha, a boquinha. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o arranjo aqui, ó. Aqui eu faço uma virada para cá. Aqui outra virada para cá. E o risco, aí eu vou pôr as pétalas. As pétalas, geralmente, a pétala é do tamanho, a folha é do tamanho de uma pétala, tá? Pra gente ter mais ou menos noção do tamanho que nós vamos fazer a folha. Então, nós vamos fazer as folhas aqui. Aqui eu vou fazer uma rosa virada de lado, que seria esta rosa aqui, ó, tá? Essa viradinha de lado. Então, eu vou fazer aqui, ó. E aqui eu vou fazer um botão. Aqui eu vou fazer outro botão mais aberto. E outro botão. Agora, a distribuição aqui tem mais folhas do que... Aqui, ó, tem mais folhas do que eu fiz aqui. Mas isso daí, conforme a gente faz o trabalho, a gente vai jogando folhas onde a gente acha que tá faltando. A gente aumenta quantas folhas a gente quiser, tá? A gente só faz o risco inicial para a gente ter uma base para onde a gente está indo. Então, eu vou dar um fundinho nessas rosas aqui de azul claro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou contornar o desenho dando uma boleada assim, ó, em volta do desenho. Então, aqui eu faço assim. Vou contornando, boleando o desenho, para dar um fundo, porque com o fundo o desenho fica mais harmonioso, destaca mais. Então, é bom a gente dar o fundo, um fundinho. Então, a gente passa tudo em volta. Nem que entrar um pouco no desenho, não tem problema, viu? Pode entrar. Não vai fazer diferença, porque o fundo é tão clarinho. É só para dar um destaque
depois de pintar. E vou fazer rapidinho aqui o fundinho para a gente começar nas folhas, né? Mas aí vocês vão seguindo as aulas e vão ser 4 aulas. Nessa primeira aula aqui, se não der tempo, na outra a gente vai continuando até terminar o risco inteiro, tá? Então, aqui a gente vai devagar, não muita tinta no pincel. E quando a gente põe a tinta a primeira vez no tecido, a gente põe perto do desenho, mesmo que for um pouco a mais de tinta, não faz mal. Aí a gente vai tirando a mão, levantando a mão para vir para fora, para ir ficando clarinho. Então, agora nós vamos começar a fazer as folhas. Então, eu vou usar nas folhas o verde oliva, tá? Verde oliva e o branco. Então, eu vou fazer assim. Eu molho o pincel na tinta e vou passar. A folha é um lado, ó, um lado escuro, um lado claro. E o oposto aqui no meio, o lado claro, o lado escuro, certo? Então, eu vou pôr o lado, fazer uma vírgula aqui no meio da folha e eu puxo pra cá. Aí nós temos que definir um lado. Um lado seria a luz, um lado seria a sombra. Então, se eu vou definir o lado que eu vou pôr luz, todos os lados da luz tem que ser o mesmo lado. Tudo luz. Então, eu vou definir assim. Eu vou definir que esse lado é a luz. Então, esse lado é a sombra. E aqui, o lado sombra, o lado luz. Então, eu vou fazer aqui no meio o lado luz. Então, eu vou puxar para cá para fazer a luz desse lado. E aqui desse lado, o lado luz, lado oposto. E aqui desse lado é o lado sombra. Aqui o lado sombra. Aqui vamos fazer outra folha. Geralmente, perto da rosa, tem que ser bem mais escurinho, né? Que é onde fica a sombra. Ó, às vezes você vê, às vezes a gente faz o risco. Na hora de pintar, você pode aumentar um pouco, diminuir, não tem problema. Viu? O risco a gente faz para dar uma limitação na pintura. Mas não precisa seguir certinho, certinho, viu? Fica uma pintura mais solta, assim. Você fazendo soltinho, aumentando, diminuindo, se precisa. Conforme você vai fazendo, você vai vendo. Então, eu tô fazendo as folhas, vamos continuar, né? Fazendo as folhas. E aí, vocês vão treinando aí, fazendo as folhas, fazendo o fundo. Me procura se precisar do risco. Eu passo para vocês o risco. E aí a gente
vai trabalhando junto e vocês vão trabalhando aí. Trabalhando, se distraindo, pintando, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua o resto.